que vai ser dia. Boa noite. Estamos no culto de número 56, né? 56 do Evangelho no Lar. Sejam todos bem-vindos. Oi, pessoal. Boa noite aí para todo mundo que está chegando. Como a gente sempre pede, quem já está aqui conosco, se puder dar um retorno do nosso som, se vocês puderem dizer se vocês estão ouvindo com clareza o que a gente está dizendo aqui, nós ficamos muito gratos. Boa noite, boa noite. Maravilha, alguém já falou que o áudio está ok. Bom, gente, então como o Geraldinho disse, nós estamos iniciando o culto de número 56. Nós já estamos há muitas semanas trabalhando com o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E para quem está chegando hoje, nós estamos justamente passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma sequencial, numa dinâmica muito simples, passando pelo texto e trazendo comentários. Hoje, o Geraldinho e eu, nós estamos conversando aqui antes de nós iniciarmos, nós estamos com uma internet muito instável. Nós até pensamos em mudar o dia do culto, mas como essa semana está muito corrida, nós decidimos manter, mas a gente vai se ater a uma quantidade de texto um pouco menor. Então, nós estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem está acompanhando com o texto, e hoje nós estamos entrando ainda no item quem é minha mãe e quem são meus irmãos. A gente vai passar para os... É o primeiro? não, acho que já é o segundo, porque Não. tinha um piedade filial. Piedade filial, mas agora... Quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que é o segundo título desse capítulo. É o novo subtítulo. E aí, gente, nós vamos fazer então o item 5 e o item 6. O item 5 são os versículos que Kardec tradicionalmente coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que são extraídos diretamente da Bíblia, e o item 6, que é um comentário de Allan Kardec. Quer fazer o mesmo comentário? Não. Bom, gente, então, antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma prece para nós nos acalmarmos, mantermos o foco aqui, pedirmos à espiritualidade o melhor que ela tem a nos oferecer, e depois a gente entra propriamente no texto. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui nessa hora, sempre rogando ao coração augusto e bondoso do nosso amado Mestre as suas bênçãos em nosso favor e sempre implorando que a presença de Jesus esteja aqui conosco e seja registrada pelos nossos espíritos. Com muito amor e com muito respeito, nós queremos dirigir os nossos corações à nossa Mãe Santíssima, rogando a Maria nessa hora todo o apoio de que nós precisamos. Pedir, Senhora, que nos ajude para lidar com a saudade, para lidar com o afastamento. Ajude-nos, Mãe Santíssima, para que nós sejamos capazes de manter sempre uma atitude mental nobre, elevada, mesmo nos nossos dias mais difíceis. Nós sabemos, Mãe, que nos nossos momentos de luta, de dor, de aflição, a Senhora é alguém com quem nós podemos contar, uma presença bem constante na hora difícil, sempre trazendo aos nossos corações a certeza de que tudo passa nessa vida e de que, ao lado do Teu Filho Jesus, nós também seremos felizes. Assim, Santíssima, com muito amor, nós queremos mais uma vez dirigir-nos à Senhora, de joelhos aqui, lembrando da Tua santa imagem. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz na manjedoura às dores além da cruz.
Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Santíssima, nós entregamos nessa hora os nossos corações ao teu cuidado, ao teu abraço de carinho e amor, rogando as tuas bênçãos em nosso favor, pedindo sempre que a Senhora nos ajude a resistir o caminho apertado dessa terra, para um dia, ao lado do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, nós também sejamos capazes de atravessar a porta estreita. Mais uma vez nós te pedimos para que, nos momentos dos nossos maiores sacrifícios, na hora extrema do testemunho, que nós, ao teu exemplo, também saibamos lembrar da bondade e da soberania de Deus e também dizer: Senhor, eis aqui os teus servos, cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Nós te amamos muito, Santíssima. Nós te amamos, Jesus. Sejam e estejam conosco agora e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, o item que Allan Kardec prossegue estudando, honrar ao pai e à mãe, que é este capítulo 14, o item que ele vai, subtítulo que ele vai estudar é aquela pergunta de Jesus na cruz, diante de João Evangelista e de sua mãe Maria Santíssima: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Né? Só que esse aqui é outro momento. É outro momento? Aquele momento em que Jesus está reunido com os discípulos, eles chegam para chamar, dizendo que a mãe... Mas está dentro do mesmo, do mesmo tema, né? Uhum. Então aqui... Tanto que bem no início de Marcos capítulo 3, Tá certo. Mateus 12. Eu pensei que ele ia, mais para frente, ele ia falar sobre essa parte. Mas então não é. O João Pedro esclareceu. Nós vamos primeiro ler o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 21, e 31 a 35, e o Evangelho de Mateus, capítulo 12, 46 a 50. E esse trecho diz assim: E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o juízo. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentava em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados à sua volta, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. De fato, é outra oportunidade, né? Em que Jesus está nos falando aqui que todo aquele que cumpre a vontade de Deus, todo aquele que segue o caminho proposto por Jesus, que é o caminho da autorreforma, do caminho da verdade, da vida, da caridade, da iluminação de si próprio, do fato que nós podemos e devemos domar as nossas más tendências e, por conseguinte, nos iluminar interiormente, vencer os obstáculos que nos prendem à materialidade terrestre. Então, todo aquele que faz isso é considerado irmã de Jesus, é considerado mãe de Jesus. Não que ele estivesse desprezando a parentela corporal, porque nós bem sabemos o tanto que ele se devotou à sua mãe. Outra questão aqui que nós precisamos lembrar é que mais tarde, talvez não hoje, mas nos comentários de Allan Kardec, ele vai mostrar que na época a comunidade hebraica, os judeus,
tratavam não somente os irmãos pelos laços de sangue como irmãos. A palavra irmão, ela engloba também os primos consanguíneos. Então, daí a condição de que Jesus não tivera de fato irmãos físicos, e sim a parentela corporal de Jesus, incluindo aí os primos de Jesus, né? Por isso é que a gente pode interpretar quando o populacho diz para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam, e antes disso falam que eles estavam temendo que ele tivesse perdido a razão, né? Que ele precisava ser cerceado, porque realmente eles não compreendiam Jesus. Não. Porque onde Jesus, imaginem só, onde Jesus passava era aquela confusão, né? Eu me lembro até que Chico Xavier era assim também. Ele até falou comigo: Geraldinho, não sei o que acontece, onde eu passo eu arrumo confusão, mas é uma boa confusão, que era aquela alegria, né, das pessoas estarem em volta dele, conversando com ele. Imaginem você encontrar com Chico Xavier numa praça pública, num supermercado, num banco, numa paragem de estrada. E as pessoas, eu fui testemunha disso, algumas vezes as pessoas iam e ficavam em volta dele. Que dirá Jesus, né? Que numa escala enesimamente maior, por onde Jesus passava, era natural que se formasse ali um burburinho muito grande. O povo queria, né? O povo queria ver o mestre, queria receber, tocar, né, o mestre, queria falar com ele, né? Chamavam-no de Salvador, de Meigo Rabi da Galileia, filho de Davi, reconhecendo nele o Cristo, né? Exatamente. Então o povo que estudava as tradições hebraicas realmente, né, se sentia emocionado com a presença de Jesus. Pessoal, essa é uma passagem muito interessante da Bíblia, e a gente percebe que, como o Geraldinho trouxe, a fama de Jesus ela vai aumentando, e essa perseguição, ela proporcionalmente também vai aumentando. Essa é a história do Evangelho. E eu acho que tem um ponto importante aqui, que é quem dizia que Jesus havia perdido o juízo. É importante deixar claro que não era Maria que estava dizendo que ele havia perdido o juízo. Eram aqueles perseguidores, né, que em vendo tudo que estava acontecendo com Jesus, a fama dele, aqueles perseguidores queriam dizer que ele era um louco, que ele era um fanático, que ele era um desequilibrado, que ele era uma pessoa... confusão, como o Geraldinho trouxe. Que ele era alguém que veio para subverter a lei. E como a gente sabe, os fariseus e os mestres da lei, eles buscavam com muita força, com muito afinco, com uma oportunidade para prender Jesus, para ter um arcabouço técnico de acusação contra Jesus. Eles queriam uma prova para acusar. Tanto que a gente tem aí no momento da crucificação, avançando um pouquinho, mas não o caso aqui hoje, muitos falsos testemunhos de muitas pessoas, mas nada fazia sentido. Então, tem esse aspecto de quem é que dizia que ele tinha perdido o juízo, não era Maria. Como a gente sabe, principalmente pela literatura espírita, Jesus e Maria tinham uma afinidade gigantesca desde sempre. Mais do que a gente pode imaginar era o tamanho maior, né, do que o tamanho dessa afinidade. E é importante, pessoal, a gente tomar certos princípios espíritas para tentar entender as passagens do Evangelho. Então o Espiritismo ele chega para explicar mesmo muitas coisas que parecem contraditórias ou confusas. O Cristo, sendo o Espírito mais perfeito que nós recebemos nesse planeta, de acordo com a questão 625 do Livro dos Espíritos, não poderia atentar contra os princípios que ele mesmo defendia. Jesus, e isso é muito bonito, gente, porque no Evangelho de Lucas, vejam como numa análise sistemática a gente dissolve esse tipo de problema. No Evangelho de Lucas, a gente tem a informação de que Jesus voltou para casa com seus pais, quando ele fez 12 anos e ficou no templo discutindo com os doutores do Sinédrio, ele volta para casa. E no capítulo 2 de Lucas, a gente tem informação clara. Ele era submisso aos seus pais. Jesus respeitava Maria profundamente. José também. Ele nunca foi um filho rebelde. Nunca foi um filho rebelde. Então, tem que tomar cuidado com certas passagens, com certos versículos, para a gente entender o que de fato eles querem nos dizer.
E aí o Geraldinho trouxe, né, essa perspectiva da família espiritual. Então é claro que Jesus está falando de afinidade espiritual, aqueles que amam a Deus, aqueles que estão pugnando pelo trabalho com Deus nessa altura e posteriormente o trabalho cristão. É claro que essas pessoas serão uma família, elas vão compor uma família porque elas têm a mesma afinidade e, ao mesmo tempo, a gente precisa entender o que o Cristo quis dizer partindo do ponto de que, como o Geraldinho trouxe, é muito importante, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o enviado. Da boca dele não sairia uma contradição. Então, se há uma contradição aparente, somos nós que precisamos dar uma volta interpretativa no texto bíblico para que o texto bíblico seja, no caso daquilo que saiu da boca de Jesus, aquilo que saiu da boca do espírito mais evoluído que já pisou no planeta Terra. Então, quando a gente pensa no Cristo falando quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele está falando de afinidade espiritual, de família espiritual, desses laços que não necessariamente se compõem da matéria, na encarnação. O próprio texto bíblico no Velho Testamento traz o versículo amigo mais chegado que um irmão, por essas figuras que a gente reencontra na vida e tem muita afinidade. E é muito importante deixar claro que Jesus em nenhum momento desdenhou de Maria. Ele e Maria se davam muito bem, se amavam profundamente e ele, ao trazer essa lição para aquelas pessoas, como o Geraldinho fixou aqui, do amor de Deus que compõe a família espiritual, ele certamente estava absolutamente ali conectado e em consonância com Maria. Eu acho que todos nós podemos perfeitamente nos conectar com essa imagem, com essa situação, quando nós analisarmos as nossas famílias pelos laços de sangue, né, pelos laços corporais, e as nossas famílias que são por nós eleitas, ou seja, as nossas famílias espirituais. Graças a Deus a gente encontrou essas famílias aqui na Terra, né? Aquelas pessoas queridas, muitas delas de outros estados, com as quais a gente não tinha nenhum contato pregresso e que de repente passam a fazer parte da nossa vida dia a dia, como se fossem irmãos e irmãs muito queridas, né? Pessoas que chegaram já em outra época de nossa história, né? Não estavam presentes na nossa infância, na nossa juventude e adolescência, nem no início da nossa madureza, mas que de repente bateram as portas do nosso coração e desde então são de fato nossos irmãos e nossas irmãs. Por que isso? Né? Por quê? E porque a gente sente isso no grupo espírita, a que a gente se vincula, que é o Grupo Espírita Saber Amar, na casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, né? Isso é importante. Em vários lugares, né, isso acontece, é verdade. Aquelas pessoas que estão ali conosco para somar, para colaborar, para compartilhar. E a gente tem por elas o máximo respeito, o máximo carinho, o máximo amor, e a gente sente também, em contrapartida, esse retorno por parte delas, e a gente pode dar esse testemunho. Cada uma delas se incumbe de uma tarefa e assume aquela tarefa com muito devotamento, com muita alegria. Isso também nos descansa a cabeça, não é? Porque nos faz ver pessoas confiáveis, com quem nós podemos contar. E Jesus estava falando disso. É isso mesmo. Ele estava precisando era dessas pessoas ali. Inclusive aqui a gente pode depreender que ele se referia também aos seus discípulos queridos, que eram muito mais irmãos dele do que uma parentela corporal distante, que muitas vezes que desprezava, isso é bíblico, que o desprezava, inclusive que era também previsto nas profecias, né? Que ele seria desprezado pelos próprios da sua casa. Mas sem dúvida nenhuma que jamais, em tempo algum, Jesus quis desrespeitar a figura de sua mãe Maria, porque, ao contrário, todas as demais passagens do Evangelho, especialmente da literatura espírita cristã, através do nosso querido e amado Chico Xavier, que escreveu páginas belíssimas de Humberto de Campos, no livro Boa Nova,
no livro Lázaro Redivivo. Lázaro Redivivo, aquelas passagens maravilhosas do estreitamento dos laços de Jesus com José, seu pai, com Maria, sua mãe. Inclusive também nós vamos ver Maria Dolores se expressando com tanta beleza. Nossa, né? Gente, emocionante demais, grande poetisa baiana que escrevia com muita emoção através do Chico Xavier, relatando casos da vida de Maria. Essa indicação do Geraldinho é importante, que são de nos levar às lágrimas, que provam exatamente que Jesus jamais, em tempo algum, haveria de desprezá-la. E, como eu disse aqui no final, quando João está com Maria... Exato, esse sim um argumento exatamente contundente. João está lá ao pé da cruz, ele foi o único discípulo que teve coragem de acompanhar o suplício e o martírio de Jesus até o fim, amparando a mãezinha de Jesus, Maria de Nazaré, que naturalmente estava devastada. Ela também estava sendo auxiliada por algumas irmãs, irmãs queridas, provavelmente Maria de Magdala, Madalena, Joana de Cusa, a Joana de Cusa, a mãe dos filhos de Zebedeu, a Susana também, isso mesmo, bem lembrado. E essa é uma revelação que o Chico fez a algumas pessoas da sua intimidade, que um dos espíritos que acompanhou Maria de Nazaré é Susana. Então, naturalmente que ele ali estava mostrando que aquela devastação sentimental seria passageira, não é? Que ele estava, por sua vez, voltando ao pai, à casa do pai, não haveria razão para eles chorarem, né? Ele próprio demonstraria menos de 3 dias depois, a ressurreição, a volta dele mesmo depois do sepulcro, para demonstrar a vida eterna. Ele próprio sabia que ele traria uma consolação infinita para sua mãe, para o seu querido discípulo amado, que era João Evangelista, para os demais discípulos, que também estavam devastados à distância, não é? E por isso ele acha oportuno dar essa lição. Ele fala para João, filho, eis aí a tua mãe. E fala para Maria, mãe, eis aí o teu filho. E logo depois ele parte deste mundo. Mas sabe o que você estava falando? Estava pensando aqui, essa questão de ressurreição que a gente conversou essa semana. Jesus sendo um espírito, por ele logo ressuscita, né? Que maravilha. Bom, depois, depois a gente vai falar sobre esse assunto. De uma amiga depois a gente quer entrar num assunto específico. Isso de Chico Xavier. Mas a gente precisa de uma permissão para passar para frente. Bom, pessoal, eu só queria fazer mais um comentário que o Geraldinho vai trazendo, e quando ele vai falando eu vou lembrando de outras coisas. Mas, gente, essa lição aqui do Cristo também, ela tem uma relação com a pergunta 189 do Consolador, quando Emmanuel fala que a mãe tem que entender que o seu filho é, acima de tudo e em primeiro lugar, filho de Deus. Né? Então ele está falando que o amor de Deus, esse amor de Deus, ele tem que estar acima desse amor de mãe que também é instinto. Como a gente já comentou aqui na questão 890 do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem para Kardec que o amor de mãe na Terra, ele é instinto e também virtude, ele é as duas coisas. Quando o Geraldinho estava falando, eu me lembrei desse combinado de questões. E aí vai também o nosso carinho para todas as mães que viram seus filhos queridos em tenridade, na infância, na adolescência, na juventude, partir para o além, né? Que elas se lembrem da resignação de Maria, né? Que, embora sofrida, ela não se revoltou em tempo algum. Exato. Acho que não tem dor maior, né, pessoal, do que uma mãe perder um filho. Acho que na face dessa terra é uma das maiores dores que alguém pode enfrentar. Bom, gente, então, continuando aqui com o comentário de Kardec. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por base essencial
por pedra angular a lei de amor e de caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia do outro. Daí esta consequência rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não são suas. Exatamente. Foi o que a gente até comentou um pouco no início. Hipóteses. Três hipóteses, exatamente. Ou elas não foram atribuídas a Jesus, Exato. porque provavelmente não são de Jesus, ou elas foram mal compreendidas Exato. por quem as ouviu e transcreveu, né, que nesse caso seriam nesse caso aqui, Marcos e Mateus. Marcos e Mateus, todos dois. Aliás, só Mateus ouviu Jesus. Exatamente, é bem lembrado. Exatamente, bem lembrado. Porque Marcos é bem era lembrado. sobrinho de José Barnabé. Exato. Quando ele escreve o evangelho dele, ele se baseia em duas recordações. Bem lembrado, né? A recordação do seu tio, José Barnabé, que foi companheiro de Paulo de Tarso. Exato. E companheiro de João Evangelista nas pregações da Ásia Menor, e também de sua mãe, Maria Marcos, que conviveu, que aliás era uma das que estava ali aos pés do Cristo, né? Na crucificação, Maria Marcos. Ela, inclusive, ela tinha muitos bens materiais. Nossa, essa informação é importante. E ela havia herdado do marido, né? Que era próspero, e ela ajudou muito a divulgação do Evangelho nos primeiros tempos com as suas contribuições. A mãe de Marcos. Chamava-se Maria Marcos. O que o Geraldinho trouxe é muito importante, pessoal, para a gente pensar essa questão de interpretação, de exegese do Evangelho, porque mal reproduzidas, mal compreendidas ou nem são do Cristo, que o Geraldinho falou no início, foram atribuídas a Jesus, mas nem são dele. E no caso Mateus, né, Lucas, também teve nesse contexto, trazendo as recordações de Maria. Lucas vai escrever o seu evangelho baseado nas recordações de Maria. Talvez aí seria mais fiel. Mais fiel. Tanto agora, que o início ali do nascimento. Dos 4 evangelistas, os 2 únicos que ouviram do próprio Cristo foi Mateus e João Evangelista. Olha que interessante isso, pessoal, porque nós temos 3 evangelhos sinóticos, o de João que não é sinótico, e olha, quando a gente traz o Espiritismo, né, o peso disso para entender como foram relatados esses evangelhos. Aqui a gente dá essa interpretação, então Kardec vai dar essa interpretação, né? Que talvez Jesus quisesse justamente dizer para todos nós aquilo que nós já comentamos aqui, que existem as famílias pelos laços corporais e que existem as famílias pelos laços espirituais. No caso de Jesus, a família de Jesus, que é a família pelos laços espirituais, ele próprio diz, é todo aquele que cumpre a vontade de Deus. Perfeito. É todo aquele que cumpre a vontade de meu Pai que está nos céus. Exatamente. Né? Então aí ele está na mesma sintonia do Cristo. E lembrando, pessoal, acho que o que o Geraldinho trouxe é muito importante, que essa questão de sintonia espiritual, no caso de Jesus, pela literatura espírita, nós temos claramente a informação de que Maria e José também eram espíritos muito elevados. Então, havia sim essa sintonia entre eles 3. Maria, né, todo mundo fala muito de Maria, a gente adora conversar sobre ela. José a gente fala um pouco menos, Geraldinho até numa reunião lá na casa de Chico trouxe muito sobre José. E aliás, nós esquecemos de citar o Espírito de Emmanuel, Exato. Que naquela série Caminho, Verdade e Vida vai falar tanto sobre Maria, da elevação de Maria, e principalmente também sobre José. A renúncia, a humildade, né? Que, segundo Emmanuel, através do Chico Xavier, na psicografia, vai dizer que a altura espiritual de José se equivale à altura espiritual de Maria. Com certeza. Porque esse homem fez, gente. E até entrando nisso, pra gente, como a gente está falando de sintonia, exato, como a gente está falando de sintonia, quando a gente lembra de Maria, a gente fala muito do Evangelho de Lucas, mas quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, a gente vê tudo que José fez, né, para o corpo físico de Jesus poder subsistir. E a gente sabe, pessoal, pelo Espiritismo, que não há comunicação
com o arcanjo Gabriel se você não for uma pessoa elevada. E a quantidade de comunicações que José recebeu de Gabriel, instruções precisas sobre direta sobre para onde ele devia ir, onde ele devia ficar, de onde ele deveria sair, o tanto que José teve comunicação com Gabriel, né, e a Bíblia relata isso lindamente em Mateus, no início de Mateus, o médium poderoso, ele recebia, né, essas instruções pelo sonho e ele acreditava, e a fé dele, um homem de muita fé, acreditava e seguia em frente. Então, no caso de Jesus, com o Espiritismo, a gente entende que, como Geraldinho falou, essa afinidade de todos aqueles que amam a Deus, que cumprem a palavra de Deus, e com certeza, né, com a literatura espírita, a gente sabe que esses três, Jesus, José e Maria, certamente tinham uma afinidade que a gente nem tem ainda capacidade intelectual de compreender. Não temos, realmente. A elevação deles. E não resta a menor dúvida que é a Santíssima Trindade. Os três aí, né, fazendo muito pela humanidade. Você vai querer entrar no 7? Eu acho que não, acho que a gente pode parar por aqui, porque hoje, aqui em Belo Horizonte, nós tivemos um dia de chuvas torrenciais e tivemos muito problema aí com a internet. Então, para ter segurança, né? Tenha segurança de salvar essa live em tempo, que a chuva continua em toda a região metropolitana de Belo Horizonte, já tem mais de 10 dias, mas como hoje eu vi poucos dias, nossa. Uma chuva e você não conseguia ver um palmo na frente do seu nariz na rua, né? De tanta neblina e tanta água que desceu. Mas então, tendo em vista isso, eu acho por bem nós encerrarmos hoje e prosseguirmos na semana que vem. Tá bem? Tá ótimo. Bom, pessoal, então nós paramos aqui no item 6. A partir da semana que vem a gente continua, né, nesse subtítulo, Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? 7. E a gente entra no item 7 e vai aí até o fim do item 7 comentando, trazendo essa conversa de que a gente gosta tanto. Então vamos agora, neste momento, agradecer a Deus pela oportunidade de orarmos em família, de orarmos no culto ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso lar, na nossa casa mental também, neste templo que é o nosso próprio coração, recebendo junto de nós aqueles que conosco partilham do mesmo ideal, do mesmo amor, da mesma reverência para com o Mestre amado, nosso Senhor Jesus. Vocês todos que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, nós estamos nos dando as mãos neste abraço fraterno de gratidão e reverência a Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor e, por que não dizer, nosso irmão maior, aquele irmão mais velho a quem confiamos todas as nossas dores, todas as nossas aflições, aquele que pensa as nossas feridas da alma, aquele médico que cuida de nós que somos todos trôpegos do Espírito, aquele que nos levanta, saindo e deixando o desconjuntar dos nossos passos vacilantes, e com ele, com braços fortes, podemos nos levantar diante das nossas próprias imperfeições. Ele que não veio curar os sãos, ele que não veio falar aos perfeitos, mas sim chamar a todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Aquele que veio falar aos brandos e aos pacíficos, que são bem-aventurados. Aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Aqueles que têm necessidade de amor e carinho, compreensão e verdade, luz e paz. É para esses os amigos de Jesus, os irmãos de Jesus, a parentela corporal e espiritual de Jesus, que o seu culto do Evangelho é dirigido.
E é por isso que estamos todos consagrados neste mesmo ideal, nesta mesma paz, neste templo do coração, que é o nosso lar espiritual, agradecendo a presença de todos e pedindo aos nossos benfeitores da vida maior que neste momento nos deem os passes espirituais de que nós necessitamos, que nos favoreçam também com a fluidificação das nossas águas, para que o remédio daquilo que nós precisamos e necessitamos possa ser aposto por suas mãos dadivosas, que também especialmente trabalham em nome do Cristo. E é com esta certeza que nós dizemos: graças nós os damos, ó Pai, pelo pão espiritual que nos deu. Pedimos, Senhor, abençoai-o e abençoai todos aqueles que estiveram conosco nesta noite abençoada. Que assim seja, Senhor. Hoje, agora, amanhã e para todo sempre. Que esses momentos se repitam e se renovem junto aos nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Amém. Bom, pessoal, então com essa prece maravilhosa, a gente encerra o Evangelho hoje, um pouquinho mais curto, e a gente continua na semana que vem, no dia 29 de fevereiro, né? Eu acho que não vai ter 29. Então esse ano vai ter. Bom, pessoal, ou na quinta-feira que vem, ou 29 de fevereiro, ou 1º de março, eu não olhei. Mas a gente está aqui na semana que vem, certamente, na quinta-feira, às 8h30. Grande abraço, gente. Tchau, gente. Beijo no coração. Beijo.